Pense nisso. A Terra, zerada. Depois do dilúvio que cobriu absolutamente tudo, a humanidade recebeu uma segunda chance. Mas o que acontece quando se precisa reconstruir tudo do zero? É exatamente isso que vamos explorar, usando o livro de Gênesis como nosso guia para entender os primeiros passos da humanidade em um mundo novinho em folha. Essa é a grande questão para Noé e sua família, não é mesmo? O mundo que eles conheciam simplesmente desapareceu. Eles são os únicos sobreviventes e agora têm a missão de começar tudo de novo. Como se faz isso, não só para uma família, mas para toda a humanidade? A primeira coisa que acontece é um momento de clareza, assim monumental. Depois do julgamento que foi o dilúvio, vem uma promessa. Deus estabelece um acordo formal, sabe? Uma aliança. E não é só com o Noé, não. É com toda a criação. Bom, junto com a promessa, chegam as novas regras do jogo para este novo mundo. A ordem de povoar a Terra volta com tudo, mas a relação entre os humanos e os animais muda drasticamente. A harmonia meio que dá lugar ao medo, e pela primeira vez é permitido comer carne, mas com uma condição fundamental, sem o sangue que é considerado sagrado. E a regra mais importante de todas, a vida humana é inviolável. O assassinato vai ter consequências. Basicamente, são os alicerces de uma nova sociedade. E aqui está o coração da promessa, a garantia que sustenta todo esse recomeço. A destruição total por água, nunca mais. É uma promessa divina de estabilidade, um fundamento sobre o qual o mundo pode ser reconstruído com segurança. E para selar esse acordo de uma vez por todas, um sinal visível é dado, o arco-íris. Toda vez que ele aparecer nas nuvens, vai servir como um lembrete dessa promessa duradoura entre Deus e todos os seres vivos da Terra. É quase como um símbolo de esperança desenhado no céu. Só que a harmonia desse novo mundo é testada bem rápido. A história agora muda o foco da promessa divina para o primeiro grande conflito dentro da nova família humana, que gira em torno dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. A calmaria não dura muito. Noé, o herói da arca, agora é um agricultor. Ele planta um vinhedo, bebe o vinho e, no momento de excesso, fica totalmente vulnerável. É um lembrete de que, mesmo depois de o mundo ter sido limpo, a fraqueza humana continua lá. E esse ato vai ser o estopim de um drama com consequências enormes. A reação dos filhos de Noé a essa situação revela uma divisão profunda. De um lado, Cã vê a vulnerabilidade do pai e, em vez de ajudar, expõe a situação, mostrando desonra. Do outro lado, num contraste total, Sem e Jafé agem para proteger a dignidade do pai, cobrindo-o sem nem sequer olhar. São duas respostas totalmente diferentes que acabam definindo o caráter de cada um. Quando Noé acorda e entende o que aconteceu, a reação dele é fortíssima. E aqui vem o ponto crucial. A maldição não cai sobre Cã, que foi quem agiu, mas sobre o filho dele, Canaã. Essa maldição prepara o terreno para futuras divisões e conflitos entre os povos que viriam a seguir. A partir dessa única família, a narrativa se abre para explicar como o mundo inteiro foi povoado. O capítulo 10 de Gênesis, que a gente conhece como a Tabela das Nações, funciona como um mapa etnográfico antigo, traçando a linhagem de todos os povos conhecidos de volta àqueles 3 filhos de Noé. A partir daqui, a história se ramifica. A linhagem de Jafé dá origem aos povos costeiros. A de Cã gera impérios poderosos como o Egito e figuras famosas como Nimrod, o grande conquistador. Mas a narrativa bíblica logo se afunila, focando na linhagem de Sem, porque é dela, através de Éber, que vão surgir os hebreus e a figura central da próxima fase da história. A Tabela das Nações mostra a humanidade se espalhando, certo? Mas a próxima história explica por que isso aconteceu de uma forma tão dramática. Agora vamos para a Torre de Babel. Essa é a pergunta que a história da torre quer responder. Naquele momento, o texto diz que todo mundo falava uma só língua, um só jeito de falar. Então, o que foi que aconteceu para criar essa variedade imensa de idiomas que existe hoje? A história se desenrola como uma tragédia sobre ambição. A humanidade, toda unida por uma língua só, decide desafiar o próprio destino. Com medo de se espalharem, eles planejam construir uma torre que chegue aos céus. Um monumento não para Deus, mas para eles mesmos, para fazerem um nome. Segundo o texto, essa ambição é vista como um passo perigoso. A resposta divina não é destruir, mas confundir. A língua, que era o que os unia, é fragmentada. O resultado é imediato e, de certa forma, irônico.
O projeto que eles criaram justamente para evitarem serem espalhados se torna a causa exata disso. Sem conseguirem se comunicar, eles abandonam a cidade, que passa a se chamar Babel, e se espalham pelo mundo, exatamente o que eles mais temiam. Depois de contar sobre a divisão de toda a humanidade, a narrativa dá um zoom dramático. A câmera sai daquela visão panorâmica de todas as nações e foca intensamente em uma única linha familiar. E essa linha é a de Sem. A genealogia aqui traça 10 gerações desde Sem até um homem chamado Abrão. É uma linha direta, passando por figuras como Éber, de onde vem o termo hebreu, e Peleg, cujo nome quer dizer divisão, lembrando a época em que a terra foi dividida lá em Babel. Então o ponto crucial é este. A grande história universal da criação, da queda, do dilúvio e da dispersão agora se afunila para se tornar a história particular de uma pessoa e sua família. Todo o destino da narrativa daqui para frente vai repousar nos ombros de Abrão. Isso nos deixa com a pergunta para o futuro. O mundo está fragmentado, as nações estão divididas pela língua e pela geografia, e no meio desse cenário, um homem é escolhido. A questão que vai impulsionar o resto de Gênesis e de muitas maneiras o resto da Bíblia é: o que vem a seguir para ele?